Bom dia a todos, que a paz do nosso Mestre amado Jesus estejam com todos nesta manhã. Hoje, dando continuidade aos estudos do livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, eu vou falar sobre o capítulo 62, que tem como título Parentela. E Emmanuel já começa o capítulo com um versículo que está em Atos, capítulo 7, versículo 3, que é um diálogo entre Deus e Abraão. E diz assim: E disse-lhe, sai da tua terra e dentre a tua parentela, e dirige-te à terra que eu te mostrar. Então nós vamos conversar hoje sobre família, sobre parentes, sobre convivência no lar. Que o lar é o núcleo primordial educativo da existência física. Isso é uma fala de Jesus. Mas, infelizmente, nós não olhamos assim com tanto carinho, para a família, Porque ela é a primeira escola, o primeiro templo da alma. E a gente deveria olhar para a nossa família com mais carinho, E muitas vezes nós não vemos a família como um templo e como uma escola, onde deveríamos ter um tempo de refazimento, de troca, de fraternidade, de compreensão, mas muitas vezes convertemos o nosso lar em um antro de inquietude, de revolta, de disputas e de agressividade. Outras vezes nos esquecemos que o lar tem uma finalidade educativa, de pais para com os filhos, de uns para com os outros, na vivência edificante do bem e do amor. Como que nós estamos contribuindo para o crescimento dos corações que Deus colocou ao nosso lado, É preciso que a gente desenvolva e cultive esse olhar com esforços para construirmos uma base sólida de compreensão, de perdão, de amor, de entendimento, que há de nos sustentar, para aquilo que devemos fazer no mundo. Então, a vida em família, ela tem a finalidade, de apertar os laços sociais, e a consequência desse relaxamento desses laços, às vezes, é recrudescência do egoísmo na sociedade. Então, se vemos o egoísmo tão ostensivo no campo da sociedade, isso é um indicativo que muito provavelmente os lares não estão sendo cultivados como precisa por nós, E essa reflexão se amplia ainda mais quando entendemos tudo o que representa a família para nós, Um encontro, um reencontro, para uma trajetória. Não são seres que estão se vendo pela primeira vez. Há todo um passado, todo um projeto reencarnatório, que une aqueles corações. E nós, espíritas, temos ainda mais conhecimento desse propósito. Horizontes mais vastos
e mais responsabilidades. E Emmanuel começa o capítulo dizendo-nos: nos círculos da fé, vários candidatos à posição de discípulos de Jesus queixam-se da sistemática oposição dos parentes, com respeito aos princípios que esposaram para as aquisições de ordem religiosa. Então, é muito comum pessoas que estão no mesmo lar, muitas vezes, cada um vai em busca de uma religião. Por exemplo, a mulher é espírita, o marido é protestante, né? Ou, muitas vezes, não tem religião nenhuma, né? Alguns não têm religião nenhuma. Enfim, essas divergências poderão surgir, né? Alguns atritos, algumas incompreensões. E muitos corações irão lidar com isso no dia a dia, podendo se abater, né? E que saibamos lidar com tudo isso, né? Acrisolando o nosso amor, a nossa compreensão, a nossa capacidade de entendimento, e que verdadeiramente possamos ver nessas incompreensões oportunidades valiosas do testemunho daquilo que estamos aprendendo. No nosso caso, o Evangelho, né? Dando testemunho dos valores centrais de todas as religiões. Obrigada. Nós temos que colocar em prática o amor, o perdão, pois é isso que temos recebido do Evangelho, né? E Emmanuel nos diz que vários se queixarão das oposições religiosas que existem dentro da família. Muitos serão taxados de ingênuos, de tolos, né? Às vezes até com um certo sarcasmo, por se dedicarem tempo naquilo que não é importante na visão do outro, né? Então, muitas vezes nós caímos na queixa, fazendo com que a gente caia cada vez mais nessa teia fluídica negativa, né? Da incompreensão do outro dentro do lar. Então, nós vamos alimentando essas queixas, né? Que fará com que a gente caia num processo de desânimo, de desalento. E nos deixamos nos envolver pelas opiniões alheias, e nós não devemos. Jesus nos orienta que devemos amar com renúncia. Ele disse assim: aquele que ama o esposo, a esposa, o filho, a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E nessa fala, ele não está querendo desmerecer os nossos entes queridos, nossos familiares, nossos laços sagrados. Ele quer dizer, segue o Evangelho, apesar se o familiar não está seguindo, né? É hora de exercer a renúncia. Deixa ele nas buscas dele, no momento dele, né? Mas não desista de avançar, porque é agora que você é chamado a fazê-lo. Apesar de amarmos alguém, não é preciso partilhar os mesmos horizontes, os mesmos ideais, né? Até mesmo porque nós teremos mais recurso para auxiliá-lo se estivermos seguindo o Evangelho. Então, Emmanuel fala-nos também de que pelo menos uma pessoa dentro do lar,
um coração esteja em busca do Cristo, esteja em busca do Evangelho, porque essa pessoa poderá influenciar e muito o fortalecimento desse lar, desses corações. Se não nessa vida, mas em outras, sem pressa, pois o amor tudo espera, o amor semeia sem expectativas, sem exigências, né? Certos de que todas as sementes do bem na eternidade irão se frutificar. E Emmanuel continua. Nem sempre os laços de sangue reúnem as almas essencialmente afins. Frequentemente, pelas imposições da consanguinidade, grandes inimigos são obrigados ao abraço dioturno sobre o mesmo teto. Então ele nos mostra aqui que se não dentro do próprio lar ou com pessoas desconhecidas, nós sabemos que encontraremos grandes simpatias, grandes afinidades do passado, né? Grandes corações muito queridos, com os quais poderemos estar há séculos juntos, né? Mas vamos encontrar também, no ambiente do lar, grandes antipatias, adversários do passado, que reencontraremos agora na posição de pai, de filho, né? De irmão, para que possamos nos ajustar, para que possamos retificar equívocos, tropeços do passado, né? Depurar sentimentos que estão, às vezes, cristalizados de ressentimentos, de mágoas, de vinganças, de ódio. E nós vamos, aos poucos, convertendo tudo isso em amor. Vamos encontrar também almas que muitas vezes não são simpáticas nem antipáticas, né? Mas são almas que estamos nos encontrando pela primeira vez. Não é muito frequente, mas ocorre também. Então nós recebemos ali pela consanguinidade, mas que não está naquela família espiritual, mas que vai servir de experiências para ele e para a família que o recebe. Então, nós encontraremos na família espíritos com afinidades de buscas, de convivências, né? E ele continua. É razoável sugerir-se uma divisão entre os conceitos de família e parentela. O primeiro constituiria os símbolos dos laços eternos do amor. O segundo significaria o cadinho de lutas, por vezes acerbas, em que devemos diluir as imperfeições dos sentimentos, fundindo-os na liga divina do amor para a eternidade. A família não seria a parentela, mas a parentela converter-se-ia mais tarde nas santas expressões da família. Então, ele nos mostra, ele vai fazer aqui uma divisão similar à que Kardec fez no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, no item 8, que é parentela corporal e parentela espiritual. Então, vamos lá. Então, família são os laços estabelecidos, laços que remontam o pretérito, laços já consolidados e harmonizados no tempo e na trajetória entre corações. Então, a família espiritual são seres que vêm se dando as mãos, caminhando juntos, né?
se propondo a crescerem juntos. E parentela seria a representação da família corporal, que pode envolver membros da família espiritual, como pode também ter membros estranhos àquela família. Sejam aqueles desconhecidos mesmo, ou aqueles que têm laços de antipatia e antagonismo, que estão sendo enxertados nessa família espiritual. Então, a grande meta da família corporal é ser um portal, para a ampliação da família espiritual. Na parentela, nós estamos ensaiando a fraternidade para ampliarmos o nosso entendimento e esclarecimento de família, recebendo cada vez mais corações dessa família espiritual, aprendendo em ver na humanidade a nossa família. E Jesus diz-nos assim: quem é meu irmão, minha irmã? Aqueles que cumprem a vontade do meu Pai. Nós estamos nos esforçando no núcleo da parentela ou da família corporal para aprendermos cada vez mais a nos incorporarmos na família do Pai, da humanidade? Então, reforçando, família espiritual é os que estão ligados a nós através dos laços eternos do amor. São seres que nos amam profundamente, que podem não estar conosco nessa encarnação, mas alguns vieram estar conosco, na figura de pai, de mãe ou de irmão. Nós temos também a parentela, que pode envolver membros da família espiritual ou membros que podem ser um adversário do passado, que vem de outros círculos e de outras famílias, nos trazendo aprendizado, desafio, estímulos de progresso espiritual. Então, a família pode não ser a parentela, mas muitas vezes a parentela converter-se-á em família. Esses que por ora não se ajustam muito ao núcleo familiar, estão aí para se incorporar a isso, e conseguem. Os adversários do passado, voltando a encarnar juntos, para converter inimizade em amizade, ódio em amor. Essa é a grande finalidade. Serão membros um dia da nossa família espiritual. E assim devemos nos empenhar na construção desses laços duradouros. Porque quem ganha um amigo, ganha riqueza espiritual. Emmanuel diz assim: quem ajunta amigos, amontoa amor. E quem amontoa amor, acumula riqueza e poder. Então, riqueza e poder é amor. É corações e braços com que você possa contar, Jesus, ele é tão rico porque ele tem milhões de amigos. Ele tem milhões e milhões de corações disponíveis, prontos para servi-lo e atender ao seu chamado. Então, a parentela é o curso preparatório para a ampliação da família espiritual. E ele termina o capítulo dizendo assim: recordamos tais conceitos a fim de acordar a vigilância dos companheiros menos avisados. A caminho de Jesus,
será útil abandonar a esfera de maledicências e incompreensões da parentela e pautar os atos na execução do dever mais sublime, sem esmorecer na exemplificação. Porquanto, assim, o aprendiz fiel estará exortando-as sem palavras a participar dos direitos de família, dos direitos da família maior, que é a de Jesus Cristo. Então aqui ele não está dizendo para abandonarmos os nossos parentes, que não comungam conosco dos mesmos ideais. Mas que não nos apeguemos a essas esferas de maledicências e incompreensões que eles possam nos passar. Perdoar e seguir adiante, com o pensamento elevado ao alto, pela oração, pelo trabalho no bem e pelo estudo. Não se deixe arrastar por essa sintonia de negatividade. Segue perseverando, sem esmorecer, mesmo que esse parente não segue o mestre. Segue você, né? Sem se deixar envolver pelas sombras, pelo desânimo. E nunca deixe de se esforçar para melhorar a si. O amor, gente, ele não é prisão. Ele não é cativeiro. Se amo alguém, não preciso estar ali, estagnado, colado a ele. Eu continuo seguindo Jesus e amá-lo ao mesmo tempo. Que sejamos com isso, no ambiente do lar, um canal, onde possamos jorrar as bênçãos do mais alto, despertando a consciência daqueles que estão junto de nós. Se sigo firme em meus deveres, eu estou, pela minha exemplificação, exortando esses corações ao meu redor para participarem e caminharem para a família maior que é Jesus. Nós devemos nos incorporar na caravana dos que buscam entender e aplicar o Evangelho, sabendo que só Ele é o caminho, a verdade e a vida. E assim eu termino a minha explanação de hoje, desejando a todos um feliz domingo, com muita harmonia junto aos seus familiares. Obrigada.